Renovemos a consagração a Nossa Senhora Aparecida nessa manhã de segunda-feira. Ó Maria Santíssima, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, que nosso Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos preparemos para despertar para Jesus nesta manhã de segunda-feira. Desperta para a vida, 8h06, e nós convidamos você a despertar para Jesus nessa segunda-feira, dia 21 de setembro. E nós estamos também aqui conosco no estúdio, a TV Estância. Portanto, você depois poderá assistir o vídeo através do seu computador, através da internet, através do Facebook. Você vai poder acessar e assistir o programa de hoje, o Despertando para Jesus. Por isso eu convido você de Piraju, você da região, você meu amigo, minha amiga internauta, que sintoniza conosco nessa manhã, você que nos acompanha através do aplicativo do seu Android, Rádio Paranapanema. Eu convido você a dizer conosco. Aqui do estúdio, eu, Erinete Doiane, Padre Gilberto Moreto, Adilson Pedro e Fernando. E você de casa, onde quer que você esteja, com quem você estiver, que você possa dizer, desperta para Jesus. Eu conto até 3 e nós soltamos a nossa voz. Vamos lá? 1, 2, 3. Desperta para Jesus! Despertando para Jesus e o Evangelho do Dia. O Evangelho desta segunda-feira, Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico,
mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. 8h09, esse é o Evangelho desta segunda-feira, 21 de setembro. E hoje celebramos São Mateus, evangelista, apóstolo e também mártir. E nós ouvimos justamente o relato da vocação de São Mateus. Mateus, um cobrador de impostos. E naquele tempo, os cobradores de impostos em Israel eram discriminados. Eram tidos como pecadores públicos, como ladrões. E com certeza todos que passavam por aquela coletoria de impostos olhavam para Mateus com um olhar de preconceito, de discriminação. Mateus era considerado um pecador público, um caso perdido, segundo o raciocínio humano. Mas Jesus é Deus, e o raciocínio de Deus não é como o nosso. O nosso raciocínio é limitado. Nós ficamos presos às aparências, enquanto que Deus olha para o coração. E Jesus passa por aquele ambiente de trabalho de Mateus. E o olhar que ele lança a Mateus, um olhar totalmente diferente dos demais. Um olhar cheio de amor, cheio de misericórdia. Mateus estava ali, exercendo a sua profissão. Todos o discriminavam. E de repente alguém o olha diferente, com amor, compaixão e misericórdia. E Jesus faz um convite que surpreende a todos aqueles que presenciam aquela cena. Convida Mateus a segui-lo. Com certeza o próprio Mateus ficou surpreso. Não esperava aquele convite. Mas diante daquele chamado e daquele olhar amoroso de Jesus, Mateus tem a coragem de se levantar e passa a seguir Jesus, começando um processo de conversão, de vida nova. Percebamos que Jesus não fica fixado no nosso passado. Ele olha para nós com amor, enxerga em nós as possibilidades para sermos melhores. Ele olha para nós com confiança, sabendo que podemos sim nos levantar das nossas situações de pecado, das nossas situações de morte e caminhar com Ele numa vida nova. Aprender com Ele a viver de um jeito diferente. Jesus chamou Mateus, se aproximou dele com amor. Também hoje Ele olha para nós com esse mesmo olhar. Não importa o nosso passado, não importa o que os outros pensem a nosso respeito. Ele olha para nós com esperança, enxerga em nós a potencialidade para superarmos nossos limites e sermos melhores. Só que nós temos que ter a coragem também de Mateus. Mateus poderia muito bem ficar ali sentado, exercendo sua profissão, ganhando seu dinheiro, mas ele teve a coragem de se levantar e seguir Jesus, deixando para trás a vida antiga do pecado, deixando para trás tudo aquilo que o havia limitado, tudo aquilo que na sua vida não estava bem. Levantar na Bíblia tem o mesmo sentido de ressuscitar. Mateus como que ressuscita para uma vida nova, recomeça a sua vida e se faz então discípulo de Jesus. É uma das mais belas vocações que a Bíblia nos relata, a vocação de Mateus, que depois também escreveria um evangelho, uma boa notícia, relatando os fatos da vida de Jesus, seus ensinamentos. E depois Mateus seguiu Jesus até as últimas consequências. Foi também martirizado, morreu por causa da fé, morreu por amor a Deus e pela perseverança que recebeu em sua missão de ser discípulo e missionário de Jesus. Portanto, nós começamos essa semana de trabalho, segunda-feira, com essa boa notícia. Deus olha para nós com esperança
não fica apegado às aparências, enxerga o nosso coração. Ele sabe que podemos sim sermos melhores, na capacidade de amar, de fazer o bem, de repensar a nossa vida, de deixar para trás as situações de morte, de pecado. E que nós aprendamos também a olhar para o outro com esse olhar misericordioso. Nunca pensemos que tal pessoa é um caso perdido, não tem solução. Isso não existe. Sempre é possível o recomeço. E Deus sempre se aproxima de nós com esperança. Ele não desiste de nos amar. Ele vem ao nosso encontro e a cada momento nos chama a nos levantar das situações de pecado e a segui-lo numa vida nova. Que São Mateus interceda por nós, para que nós tenhamos a coragem dele, seguir Jesus e a cada dia, à luz da palavra, fazer um caminho de conversão, de mudança de vida, deixando para trás as situações que nos aprisionam no pecado. 8h15, Erinete, esse é o Evangelho dessa segunda-feira. Que boa notícia, né, Padre Gilberto? Deus olha para nós com esperança. 8h16, nós vamos para um giro de comercial e voltamos já. Às 8h19, retomamos o estudo do Catecismo da Igreja Católica e hoje começaremos a meditar e aprofundar os 10 mandamentos da lei de Deus. Você que nos acompanha pelo rádio já está acostumado, já há alguns anos estamos estudando o catecismo nesse momento, nesse programa, e agora também através da TV Estância você poderá então assistir esse estudo do catecismo da Igreja Católica. Hoje começaremos aí o primeiro mandamento: amarás o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com estas palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Essas palavras são o eco imediato do apelo solene: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Essa passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5 é belíssima. Nós poderíamos dizer que é a profissão de fé do Antigo Testamento. A fé de Israel, o povo que Deus escolheu no Antigo Testamento, no único Deus. Deus amou primeiro. O amor do Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras. Em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a seu Deus. É sempre Deus quem toma a iniciativa, estabelece um diálogo com o seu povo, se aproxima do seu povo, caminha com aquele povo, o protege. Também hoje Deus continua se aproximando de nós. Através da sua palavra nos acompanha, nos exorta, nos educa, nos ilumina. É um Deus que se preocupa conosco. É um Deus que nunca nos desampara. Um Deus que vem sempre ao nosso encontro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. O único Deus então alerta o seu povo, que não se deixe seduzir por outros deuses, deuses inventados pelo ser humano, deuses falsos. Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, mas os povos vizinhos cultuavam deuses pagãos, deuses inventados pelos seres humanos. E então Deus alerta o seu povo, que tome cuidado com isso, que não se deixe seduzir pelos falsos deuses, mas se recorde do verdadeiro e único Deus. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a Ele prestarás culto. Portanto, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto são dirigidos unicamente a Deus que veio ao nosso encontro, agora no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. É um Deus que se revela, e durante todo o Antigo Testamento, ele foi se revelando até a plena revelação com a vinda de Jesus a este mundo. Deus se fez conhecer recordando sua ação poderosa, benigna e libertadora na história daquele a quem se dirige. Eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. A primeira palavra contém o primeiro mandamento da lei. Adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. Não seguireis outros deuses. O primeiro apelo e a exigência justa de Deus é o que o homem o acolha e o adore. Deus que liberta o seu povo da escravidão do Egito. É a Páscoa do Antigo Testamento. Esse Deus, então, que acompanha o seu povo, que se preocupa, que não o desampara. E ele convida o seu povo a perseverar nessa aliança que fora estabelecida entre ele, Deus, e o seu povo. E Deus sempre fiel à sua aliança. Infelizmente, o povo nem sempre foi fiel. Muitas vezes caiu na tentação da idolatria, adorando falsos deuses. Mas mesmo assim, Deus também não desistiu do seu povo. Continuou enviando profetas, mensageiros, para que o povo se recordasse da aliança dele com o único e verdadeiro Deus. O Deus único e verdadeiro revela sua glória primeiramente a Israel. A revelação da vocação e da verdade do homem está ligada à revelação de Deus. O homem tem a vocação de manifestar Deus, agindo em conformidade com sua criação, a imagem e a semelhança de Deus. Aqui está a nossa identidade, relembrando Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quem somos nós? Quem é o ser humano? Somos imagem e semelhança de Deus. Somos a obra-prima da criação, essa criação belíssima que Deus realizou. Nós temos fé nesse Deus Criador. Iremos daqui a pouquinho já entrar nessa belíssima estação, a primavera, a beleza das flores, tudo obra de Deus. Mas a criação mais bela que Ele realizou somos nós. Por quê? Somos imagem e semelhança dEle. Somos então a obra-prima da criação de Deus. O primeiro preceito abrange a fé, a esperança e a caridade. Com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável, sempre o mesmo, fiel, perfeitamente justo. Daí decorre que nós devemos necessariamente aceitar suas palavras e ter nele uma fé e uma confiança plenas. Ele é o Todo-Poderoso, clemente, infinitamente inclinado a fazer o bem. Quem poderia deixar de pôr nele todas as suas esperanças? E quem poderia deixá-lo de amá-lo, contemplando os tesouros de bondade e de ternura que ele derramou sobre nós? Daí esta fórmula que Deus emprega na Sagrada Escritura, quer no começo, quer no fim de seus preceitos. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. É Deus se manifestando, é Deus se revelando, se comunicando de fato com o seu povo. E constantemente Deus haverá de relembrar essa realidade. Eu sou o Senhor teu Deus. Porque a tentação, de fato, do povo de seguir outros deuses era grande. Mesmo porque, naquele tempo, como já falamos, os demais povos, eles seguiam deuses pagãos, deuses falsos. E o povo de Deus também, muitas vezes caiu nesta tentação da idolatria. Mas Deus não desistiu do seu povo, sempre se aproximou dele. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. E é esse mesmo Deus que se revelou
na pessoa de Jesus. Que nós também hoje não caiamos, como veremos ao longo aqui do estudo do mandamento, na tentação da idolatria, adorar falsos deuses. Somente um Deus que se revelou em Jesus Cristo é o verdadeiro e único Senhor da nossa vida. Nossa vida moral encontra sua fonte na fé em Deus, que nos revela seu amor. São Paulo fala da obediência da fé como da primeira obrigação. Ele vê no desconhecimento de Deus o princípio e a explicação de todos os desvios morais. Nosso dever em relação a Deus consiste em crer nele e em dar testemunho dele. Deus é esse ponto de referência por excelência da nossa vida. E se o ser humano se esquece de Deus, se o ser humano se ilude, que pensa que pode viver de maneira autônoma sem Deus, logo ele se perde, se desvia. Então Deus é esse grande ponto de referência da nossa vida. E se nós perdemos esse ponto de referência, ficamos à mercê de nós mesmos, dos nossos pensamentos, desejos, inclinações, e acabamos nos perdendo. Portanto, essa conexão com Deus é fundamental, essa intimidade com Deus, para que nossa vida tenha a fé, tenha Deus como ponto de referência primeiro, capaz de orientar e iluminar nossas escolhas, a nossa vida. O primeiro mandamento manda-nos alimentar e guardar com prudência a vigilância, nossa fé, e rejeitar tudo o que lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. Por ocasião do nosso batismo, recebemos a fé. Porém, a fé precisa ser depois amadurecida, alimentada, através da oração, da escuta da palavra de Deus, da vida em comunidade, da participação nos sacramentos. Nós vamos alimentando aquela fé que recebemos no batismo. Se deixamos de rezar, se deixamos de procurar a Deus, nós vamos nos fechando em nós mesmos e vamos nos enfraquecendo na fé. Nos lembremos de Santo Afonso Maria de Ligório, que dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Justamente porque é a oração que mantém viva a chama da fé que recebemos do batismo. Se deixamos de rezar, vamos nos afastando de Deus, vamos nos enfraquecendo na fé. Já são 8 horas e 30 minutos, Erinete. 8 horas e 30 minutos, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial e voltamos daqui a pouco, estudando o Catecismo da Igreja. 8 horas e 37 minutos, retomamos o estudo do Catecismo da Igreja Católica pela Paranapanema. E lembrando também, Erinete, agora uma novidade, diga aí aos ouvintes. Uma novidade para você, ouvinte. Nós estamos sendo filmados hoje e a partir das 13 horas você pode estar acessando www.tvestancia.com.br. Repetindo para você, www.tvestancia.com.br e estar assistindo o programa É Fácil Ser Feliz, Despertando para Jesus, nessa manhã de segunda-feira. Lembrando também que depois no Facebook estará lá o link do programa, no Facebook da Erinete, no meu, do Fernando, da TV Estância, várias possibilidades aí para você acessar o programa É Fácil Ser Feliz, Despertando para Jesus. Retomamos agora o estudo do Catecismo, número 2088. A dúvida voluntária sobre a fé negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a Igreja propõe para crer. A dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. Ninguém é obrigado a ter fé. A fé é uma escolha. Lembrando que Deus nos escolheu por primeiro, se revelou a nós. No batismo, nos ofereceu o dom da fé.
E como falávamos, precisamos cultivá-la, alimentá-la, sobretudo através da oração. Senão ficaremos presos às nossas dúvidas, inseguranças, incertezas. Vale a pena ser fé. Agora, Deus não obriga ninguém. Ele propõe. A resposta é pessoal. Cada um vai dando a sua resposta. Se vai cultivar a fé, se vai continuar buscando a Deus, ou se vai se deixar fechar em si mesmo pelas dúvidas, pela incredulidade. Que nós façamos a escolha por Deus, tenhamos fé, alimentamos a fé, com certeza vale a pena. A incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Apostasia, o repúdio total da fé cristã. Cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Portanto, o ser humano é livre para escolher. Relembremos o evangelho de hoje que nós meditamos no início do programa. Mateus foi chamado por Jesus, segue-me, mas ele fez a parte dele, se levantou e se colocou no seguimento de Jesus. Também nós precisamos fazer nossa parte. Pelo batismo já fomos chamados a seguir Jesus. O batismo nos fez discípulos de Jesus. Só que após o batismo, quando já temos consciência, é nossa responsabilidade continuar seguindo Jesus, continuar levando a vida a partir da fé, se deixando iluminar pela fé, pela palavra de Deus. Mas Deus, Ele propõe, jamais impõe. Como falávamos, que nós tenhamos a coragem de Mateus, a coragem de seguir Jesus, de deixar nossa zona de conforto, como Mateus, que poderia permanecer sentado na sua coletoria de impostos. Mas ele saiu da zona de conforto e se colocou no caminho do seguimento de Jesus. Que nós também sigamos Jesus. Com certeza vale a pena. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Portanto, o próprio Deus, Ele vem em socorro da nossa fraqueza e nos oferece a sua graça para que tenhamos condições de corresponder à sua proposta. Sozinhos também nada poderíamos. Se dependesse só da nossa boa vontade, do nosso esforço pessoal, não conseguiríamos viver uma vida de fé. Mas Deus mesmo também nos dá a graça, a força, para que vivamos a fé. Só que precisamos, volto a repetir, fazer nossa parte, rezar, procurar a Deus, não se fechar em si mesmo, para que essa graça de Deus possa, de fato, frutificar na nossa vida. O primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel e as suas promessas e a sua misericórdia. Não podemos nos entregar ao desespero, ao pessimismo, como se a vida não tivesse sentido. Por quê? Deus está conosco. Nós temos fé, portanto, em Deus, o que nos leva a ter fé na vida. Apesar dos sofrimentos, desafios, dificuldades que a vida apresenta a todos, nós depositamos nossa esperança em Deus. Se nossa esperança estivesse apenas em nós mesmos ou nas capacidades humanas, estaríamos perdidos.
mas nossa esperança está em Deus. Por isso não nos desesperamos. Sabemos que fazemos parte de um projeto divino. No momento não temos condições de entender todos os porquês. Não temos respostas às nossas perguntas, a todas as nossas dúvidas, não. Mas a fé é justamente confiar, sem ter todas as respostas, sem saber todos os porquês. Confiamos que a vida tem um sentido, tem um objetivo, que Deus conduz nossa história e que uma plenitude nos aguarda no final, a salvação, para aqueles que fizeram o bem, que respeitaram o próximo, para aqueles que defenderam a vida humana desde a concepção até o seu fim natural, para aqueles que se esforçaram em ajudar aquele necessitado. Haverá uma plenitude, uma vida plena, a salvação. Por isso não nos desesperemos. Quem não tem sofrimento? Quem não passa por momentos difíceis na vida? Todos nós, sem exceção. Agora, se nossa esperança está em Deus, teremos a força necessária para viver o sofrimento à luz da fé, não nos entregando ao pessimismo, ao desespero. Há duas espécies de presunção. Ou o homem presume de suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou então presume da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. O ser humano sempre também teve essa tentação de querer se salvar sem Deus. Não preciso de Deus, eu conduzo minha vida do jeito que eu penso que deva ser. E ainda mais agora, com tanta evolução e desenvolvimento científico, tecnológico, biológico, quantos pensam que Deus já não é mais necessário? Bastam os recursos humanos, basta a razão, a inteligência humana. Sabemos que isso é um grande engano. Nossa inteligência é limitada. Sozinhos não podemos vencer, por exemplo, a morte. Quem poderá vencer a morte usando apenas os recursos humanos? Isso nunca será possível. É Deus que nos resgata da morte. É Deus que nos oferece a salvação, na pessoa de Jesus, o seu Filho. Por isso não caiamos nessa tentação de achar que o ser humano tudo pode, tudo sabe, sozinho, apenas usando sua inteligência, sua razão. Precisamos de Deus. Nossa inteligência tem limite. Nossa razão não pode resolver tudo. Não tem a solução para todos os problemas. Somente com nossas capacidades não poderemos vencer a morte. É Deus que nos salva. É Deus que nos resgata, que nos oferece uma vida plena. Por isso esse primeiro mandamento nos coloca nessa perspectiva. Estabelecer essa relação com Deus, perceber que Deus é necessário, que Deus nos acompanha, que Deus nos ama, que Deus jamais nos desampara. E os mandamentos são para quem tem fé. Quem não tem fé vai viver de acordo com o seu pensamento, de acordo com sua visão do mundo. Para nós que temos fé, nós nos orientamos pelos mandamentos. E o primeiro, esse relacionamento com Deus, perceber a importância e a necessidade de Deus na nossa vida. Sozinhos não vamos muito longe. Com Deus poderemos chegar à eternidade, poderemos chegar à plenitude da salvação, no reino que Ele nos prepara desde toda a eternidade. Já são 8 horas e 47 minutos, Erinete. 8h47, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial, mas antes eu quero dizer, eu preciso de Deus. E convido você, ouvinte, também a dizer durante esse dia, eu preciso de Deus. 8h47, giro de comercial, voltamos daqui a pouquinho rezando com você. 8h54. Convidamos você a se colocar diante da presença de Jesus, a entregar ao Senhor nessa manhã as intenções que você traz em seu coração, entregando a Ele também o seu motivo de louvor.
Qual o seu motivo para agradecer a Deus nessa segunda-feira? Quem você gostaria de estar apresentando no coração de Jesus? Que você possa fazer deste momento o seu momento de oração. E eu quero apresentar de maneira particular os nossos ouvintes que aqui ligaram, deixando o seu nome, deixando o seu pedido de oração. A Leila Galeano, o Emerson, a Poliana, da cidade de Itaguaí, também a Alessandra, a Kátia, a Luzia, a Toninha e toda a sua família lá da cidade de Tejupá, a Dona Mércia, a Maria Tereza. Apresentamos também a Jerusa, que nos acompanha e faz parte conosco deste momento. Apresento no coração de Jesus a minha família, a família do Adilson, a família do Fernando, também a família do Padre Gilberto. E queremos, Padre Gilberto, pedir as suas bênçãos sobre nós, sobre os nossos ouvintes, aquele que nos acompanha através da Rádio AM 610, aqueles que nos acompanham através do www.radioparanapanema.com.br e também a você que nos acompanha através do aplicativo. Padre Gilberto, suas bênçãos. Pelo sinal e poder da Santa Cruz e pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos abençoe e proteja. Volva seu olhar sobre vós e tenha compaixão de cada um. Que Ele mostre sua face misericordiosa, vos dê a paz e vos conceda a plena saúde. Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos, afaste de vós todos os males e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus Pai vos abençoe agora e sempre, e vos acompanhe em todos os momentos da vossa vida. Deus Filho conceda a saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo ilumine a todos. E pelas mãos de Nossa Senhora, o Senhor Deus Todo-Poderoso e Amoroso, abençoe a você, ouvinte Paranapanema, a você, internauta, que nos acompanha pela TV Estância, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nascer do sol e a esperança. Amém. Não há problema. Amém. E assim chegamos ao final de mais um programa É Fácil Ser Feliz. Nos despedindo de vocês. Segunda próxima, Padre Gilberto estará num retiro. Então, não teremos a presença de Padre Gilberto Moreto, mas ele estará nos acompanhando também através de suas orações, né, Padre? E também as nossas orações estarão acompanhando o Senhor nesse retiro. Com certeza, Irné, semana que vem, nós sacerdotes temos o retiro do clero na Diocese de Ourinhos. Nós estaremos também rezando por vocês aqui. Lembrando que teremos nessa semana o Tríduo de São Vicente de Paulo, no asilo, com missas na terça, quarta e quinta-feira, às 7h30 da noite, lá no asilo. E na sexta-feira, também no asilo, 7h30 da noite, a missa e a procissão em louvor a São Vicente de Paulo. Fiquem na paz de Deus. Uma santa semana a todos. E lembrando que a partir das 13 horas, através da TV Estância, www.tvestancia.com.br, você poderá assistir o programa de hoje. Adilson, fica com Deus. Até amanhã, Adilson, se Deus quiser, com mais um programa.